escuchar, Malala. Ok, perfecto. Buenísimo. Ya están todas las personas admitidas. Bueno, les hago saber a todos que estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma de Facebook de la Editorial Ediar. Y les doy muy buenas tardes. Yo soy María Laura Andrés y les doy la bienvenida a la presentación de la obra recientemente publicada por la Editorial Ediar, titulada Prevaricato de los jueces, de los autores Eugenio Raúl Zaffaroni, quien es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Nadia Espina, quien es profesora de la Universidad de Buenos Aires. Para ello, contamos con la presencia de los distinguidos juristas Sergio Mocha, quien es profesor emérito de la Università di Studi di Napoli, Federico II, Nilo Batista, profesor titular de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y Alejandro Slokar, quien es profesor titular de las Universidades de Buenos Aires y Nacional de La Plata, como así también juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Bueno, ahora sí, para comenzar, escucharemos las palabras del doctor Sergio Mocha, que ahora lo vamos a reactivar el audio. A ver. No. No se escucha todavía, Sergio. Espera. Tiene que... Ahí está. Activa el Eccomi. audio. Ahí está. Si sente l'audio. Lo escuchamos. Saluto tutti gli amici, i cari amici in particolare, come vabbè, lo sanno già chi sono, e saluto tutti i presenti, scusandomi perché parlerò in italiano. Spero di essere comprensibile e cercherò di essere breve, allora, se sarò incomprensibile. Voglio fare i miei complimenti agli autori. A Raul Zaffaroni è inutile fare i complimenti perché dovrei iniziare e finire domani mattina e il tempo non c'è il tempo per fare questo. E anche a Nadia, la seconda monografia, le faccio complimenti, felicitazioni ed auguri, aspettiamo la terza monografia. Questo testo è un testo interessante perché dà conto di diverse prospettive. Una prospettiva di tipo storico, che a mio avviso non deve mai mancare in un'opera giuridica, perché il diritto ha una sua evoluzione, involuzione o progresso, ma in ogni caso è fondamentale conoscere l'evoluzione perché molte volte cambiano gli scenari esterni, ma i tipi di riferimento sono costanti, per cui la consapevolezza storica è una prospettiva per affrontare il presente ed il futuro. Senza storia non si ha futuro e questo serve, a mio modesto parere, per ogni campo dell'esperienza culturale, politica. È fondamentale conoscere le radici. Senza le radici non cresce nulla. Poi è molto bello l'aspetto comparatistico, storico comparatistico e comparatistico nell'attuale. Perché la nostra è una scienza che si fonda molto, secondo me, sul dover essere di alcune categorie fondamentali.
E nella nostra materia queste categorie fondamentali sono date dal riconoscimento o negazione dei diritti fondamentali. Se siamo all'interno del riconoscimento, allora abbiamo prospettive di illegalità, prospettive di dannosità sociale, prospettive di personalità della responsabilità penale, prospettiva di bene giuridico, prospettiva poi della sanzione, ma saremmo oltre, volendo parlare anche di questo. Allora, diciamo, entrando un po' in medias res, vediamo che ci viene descritto come l'articolo 269 del Codice Penale argentino è un'ipotesi speciale di prevaricato giudiziale ed è autonoma rispetto all'abuso di autorità che è collocato nell'articolo 248 tra i reati contro la pubblica amministrazione. L'evoluzione storica lascia intravedere una ispirazione dal codice penale spagnolo che poi seguita anche un po' dalla maggioranza dei sistemi penali latinoamericani e solleva un dibattito vivace tra oggettivismo e soggettivismo del typus, del tipo di riferimento. Io vi dico subito, sul piano soggettivo si sfiora il colposo che diciamo solo attraverso la valorizzazione della teoria dei doveri funzionali si arriva ad impedire una dissoluzione del dolo nella motivazione interiore, nella Gesinnung. Quando, seppur in assenza di un richiamo ad una sentenza prevaricatrice maliziosamente ingiusto, si è avvertito come elemento costitutivo il problema di che cosa intendere per strumentalizzazione del diritto, ovvero contro il diritto. E allora l'ipotesi base dell'articolo 269 incomincia già a offrire una restrizione della soggettività attiva del giudice o degli arbitri con una riduzione delle soggettività che possano esprimere una condotta di prevaricazione e che consiste nel pronunciare risoluzioni che tendono ad essere caratterizzate da un eccesso di competenza o da una decisione annullabile. E qui diciamo diventa rilevante la bipartizione rispetto al risultato della condotta, con la distinzione tra prevaricazione di diritto e per risoluzioni contrarie alla legge espressa per come invocata dalle parti o dal giudice e prevaricazione di atti fondata su atti falsi o false risoluzioni. E quindi valorizzando la differenza tra risoluzione e offesa al bene collettivo, consegue una atipicità non solo di ipotesi la cui risoluzione risulta infondata per carenza di motivazione, ma anche quando la contrarietà alla legge espressa è inesistente non venga invocata da parte del giudice. Diciamo che nel tipo possono emergere problemi di determinatezza quando il riferimento per esempio è alla contrarietà alla legge della decisione
Certo, un filtro può essere la notorietà oggettiva di essa o la maliziosa e volontaria contrarietà alla legge, però si rischia di abbandonare la oggettività del tipo per elementi soggettivi, nel senso che si rischia di impedire al dolo di essere inteso come volontà di realizzare il risultato tipico, fino a potrebbe sovrapporsi una presunzione di dolo in una tipicità che è fondata sulla convinzione personale di contrarietà alla legge. Questo è un problema, diciamo, che dipende, secondo me, c'è poco da fare. Gli autori citano Beccaria con il sillogismo. Questa è una giusta citazione, ma vi è comunque, io credo, in molte fattispecie un tasso, un elemento di indeterminatezza che è rimesso alla corretta interpretazione del giudice. Noi non possiamo eliminare dalla operazione interpretativa un ambito di forse di precomprensione, forse diciamo di naturale tendenza ad una soluzione che tolga, elimini qualsiasi forma di personalismo. Questo non credo possa essere. E allora la norma deve cercare di ottenere, di imbrigliare le possibili spinte eccessivamente soggettivistiche con degli elementi tali da lasciare uno spazio interpretativo limitato. Allora, diciamo, fin tanto che, ecco, la risoluzione è fondata su atti falsi, allora da questo punto di vista noi abbiamo degli elementi che condizionano fermamente l'ermeneutica del giudice. La contrarietà alla legge può, sembra paradossale, ma credo che possa, diciamo, aprire a dubbi soggettivistici nella sua ampiezza. La fattispecie soggettiva diciamo, riesce ad avere un ambito abbastanza chiaro quando si vive su una consapevolezza dimostrabile di una decisione sia contraria alla legge che fondata, falsamente fondata. E sul punto è interessante il riferimento ad un errore vincibile avente ad oggetto la contrarietà alla legge, per cui qualcuno ha ritenuto realizzabile il prevaricato nella forma colposa. Ma questo comporterebbe l'impossibilità del tentativo e quindi dipende dal prevalere della tesi sull'accoglimento di un inizio esecutivo obiettivo formale, cioè iniziare a decidere, rispetto a quello obiettivo materiale, preparare il progetto di decisione. Se aderiamo alla prima, quella dell'obiettivo materiale, allora è possibile il tentativo.
Quindi, da questo punto di vista, riusciamo ad avere una delimitazione dell'elemento soggettivo che si fonda su atti concretamente preparatori e non su anticipazioni che poi portano a far scivolare l'oggettivo nel soggettivo e quindi si pone appunto in qualche caso potrebbe intravedersi una sorta di responsabilità colposa, ma questo dipende dalla diciamo, io credo che si debba distinguere bene la piena consapevolezza dalla possibilità dell'errore, oppure dalla carenza di motivazione. Lì non siamo, credo, ritengo, all'interno del prevaricato, ma siamo all'interno di una situazione per la quale è previsto il rimedio da noi di Cassazione rispetto alla carenza di motivazione. La carenza di motivazione potrebbe far ipotizzare una forma colposa, ma la forma colposa non è ammissibile in un reato, è a dolo e mi sembra talvolta a dolo specifico. Quindi anche dal punto di vista del bene giuridico, diciamo che abbiamo forse una proiezione plurioffensiva, perché come nel sistema italiano, anche in quello argentino mi sembra di capire che c'è un rinvio a diverse possibilità di oggettività giuridica, dalla corretta amministrazione alla tutela del processo. Tuttavia, io immagino che la fattispecie si fondi sul bene giuridico delle aspettative della collettività ad un corretto esercizio della funzione giurisdizionale. E da questo punto di vista la tipicità dell'articolo 269 risulta speciale rispetto alla lesione di imperio di cui all'abuso di autorità dell'articolo 248. E quindi la plurioffensività emerge quando nelle risoluzioni prevaricatorie si ha come oggetto la lesione della libertà, se ho ben capito, libertà personale o della proprietà. È chiaro che un reato in cui il danno convive con il pericolo di riferire alla, diciamo, di concedere la possibilità di giungere ad una acquiescenza lesiva, consenso, accordo con la persona parte del processo. In questo caso noi abbiamo la possibilità di una relativizzazione del danno attraverso atti che non hanno direttamente una connessione con il danno, ma riguardano comportamenti processuali. Per cui, diciamo, se da un punto di vista, come dire, civile, di civile convivenza, sono auspicabili queste condotte di incontro, però certamente non viene meno il danno nella misura inteso come offesa al bene giuridico. Poi abbiamo tutta una serie di, e viene trattato bene, con passaggi essenziali, i presupposti della scusa e della giustificazione. I casi di giustificazione più comuni vengono visti nel rigoroso rispetto del principio di proporzione, con riferimento alla coazione, con minaccia alla famiglia, sequestro,
minaccia alla vita dello stesso giudice. Ma io ritengo però che siano riconducibili appunto allo stato di necessità, perché è da questo punto di vista che la fattispecie è scusante, ma inoltre risulta incompatibile l'errore sul precetto, mentre risulta compatibile l'errore sul precetto indiretto da erronea supposizione in tema di giustificazione. Sono tanti gli aspetti che portano, diciamo, che rendono questa fattispecie che noi non abbiamo, cioè appunto sia sulla prescrizione, ma non voglio rubare tempo a chi c'è il problema della sospensione del giudizio e della prova, poi i problemi di pregiudizialità che sono fondamentali, perché poi si pone il problema della difesa del giudice anche rispetto a possibili attacchi strumentali, per cui diciamo c'è il problema della persecuzione dei giudici, della protezione dei giudici da persecuzioni politiche e quindi va adottato davanti alla Camera con ruolo di accuse, al Senato in quello di giudice, quanto al giudizio di destituzione deve svolgersi in via pregiudiziale davanti al Consiglio della Magistratura. Allora, in questo lavoro io devo dire che è un lavoro breve ma denso e pieno di proposte, di soluzioni, e vengono affrontati con acribia, con capacità, tutte le possibili implicazioni. Da un punto di vista metodico è eccellente questo lavoro. Questo lavoro dà un contributo di chiarezza, io direi di metodo di indagine, al di là delle soluzioni che nella gran parte condivisibili, ma è il metodo di indagine che risulta esemplare, perché si passa dalle premesse storiche all'indagine dogmatica, alla comparazione. C'è anche riferimento al diritto italiano, ma non voglio rubare del tempo agli altri. Dico solo che noi non abbiamo questa fattispecie. Noi abbiamo il nostro abuso di ufficio che ha trovato tante soluzioni, ha trovato man mano diverse, a seconda delle emergenze, diverse forme. In realtà forse sarebbe utile una fattispecie ad hoc riguardo all'attività del giudice, anche se la responsabilità civile è quella che dal mio punto di vista potrebbe risultare meno pericolosa per la separazione dei poteri, ma una forma seria di responsabilità civile. Ovviamente dove esiste il dolo civile o disciplinare per le ipotesi di leggerezza colposa. Ovviamente dove esiste il dolo, io credo che anche noi potremmo ricavare una forte utilità dall'introduzione di una fattispecie di questo tipo. Ma il dolo e quindi la costruzione del tipo deve essere quanto più determinata possibile, ai limiti della casistica, perché la possibilità di un travestimento, di un atteggiamento colposo in dolo è un rischio che non ci si può permettere proprio per la separazione dei poteri, per mantenere capacità di azione corretta da parte del potere giudiziario. Perdonatemi della mia confusione,
del mio italiano, spero che qualcuno abbia avuto la pazienza di non annoiarsi. Grazie a Raul, grazie a Nadia e complimenti per il vostro ben esemplare lavoro. E grazie a tutti quelli che mi hanno sentito. Grazie Nilo Battista. Grazie Sloka. Ciao Alejandro. Gracias. Bueno, seguidamente le doy la palabra al doctor Nilo Battista. A ver, ahí le estoy reactivando el audio. Ligou. Bem, agradeço muito o convite da editora Ediar, né, e dos amigos Raul e Nádia. Falarei em português. Já afligi muito, já atormentei os ouvidos dos meus amigos argentinos com um portunhol, e depois cheguei à conclusão que o portunhol é um veneno, né, que corrói duas línguas belas e saudáveis, né, o espanhol e o português. Raul e Nádia, queridos amigos, professores, dos quais falarei mais aqui, são meus primeiros cumprimentos. Quero saudar também o professor Sérgio Motia. Professor, quero lhe dizer que a sua obra é muito lida pelo penalismo crítico brasileiro. Não só a perene emergência, mas, enfim, o direito penal entre ser e valor, o senhor é muito apreciado por um certo círculo do penalismo brasileiro. Então, é uma honra para mim poder compartilhar essa reunião com um professor tão eminente, tão apreciado como o professor Sérgio Monte. Meu querido e finíssimo penalista Alejandro Slokar, é sempre um prazer poder compartilhar qualquer atividade com este amigo querido e este professor tão competente. Quando eu recebi o livro, eu inicialmente pensei em olhar a prevaricação como a fronteira jurídica da interpretação licenciosa e voluntarística. A Corte Suprema do meu país acaba de decidir que o tipo legal da discriminação racial, da discriminação racialmente motivada, que contém a controversa palavra raça, confere fundamento suficiente para a responsabilização por uma equiparação coad substância de atos de discriminação homofobicamente motivada. Politicamente correto, mas juridicamente desastroso. Aquela conhecida fórmula de Hughes, segundo a qual a Constituição é aquilo que os juízes dizem que a Constituição é, torna-se politicamente muito perigosa quando transportada para o nosso campo. Os tipos legais não são, nem podem ser, aquilo que os juízes dizem, e sim aquilo que provém de um sentido possível do texto, investigado a partir da profundidade da contextualização histórica do legislador. Esse perigo poderia explorar duas linhas, duas perguntas. A primeira, a função de taxatividade da reserva legal resistirá ao assédio metodológico que a viragem linguística faz ao direito penal? A segunda pergunta, uma tendência neoconstitucionalista não pretende transferir excessivamente poderes legislativos a gente que não detém nenhuma representação? Isto é, os juízes? Afinal, optei por tirar os olhos desses horizontes e focá-los estritamente neste antigo delito, que naturalmente se modificou bastante desde suas origens romanas. E aí fiz uma resenha bibliográfica que remetia há pouco para o Raul e para a Nádia, não sei se receberam, mas que vai ser a minha guia aqui. A prevaricação dos juízes, que no direito brasileiro vigente não se destaca da genérica prevaricação de funcionários públicos, no artigo 319 do nosso Código Penal, porém, na Argentina, é conteúdo de um tipo legal autônomo, o artigo 269, constitui o tema do livro que ora nos oferecem Raul Zaffaroni e Nádia Espina. O primeiro dos autores dispensa qualquer apresentação. Trata-se de um dos mais relevantes penalistas latino-americanos de todos os tempos e da mais ativa liderança acadêmica de nosso continente. Raul demonstrou que é possível ser criativo na dogmática e dogmático na militância criminológica que denuncia as opressões penais.
Nádia Espina é uma talentosa integrante do grupo dos penalistas que, no futuro, serão chamados de zafaronianos, ou simplesmente zafos. Dela já conhecíamos, em colaboração com Gabriela Gussis, um volume no qual as questões versadas no direito penal de Raul, Alejandro Alarria e Alejandro Sloker são indutivamente expostas a partir de casos. O alinhamento teórico dos autores responde pela coerência e uniformidade do estudo. Antes de realçar alguns dos muitos merecimentos da obra, contudo, valeria uma breve visita à paralela história brasileira deste mesmo delito, que, de resto, é abordada, é tratada no volume. Da turbulentíssima terceira década brasileira do século XIX, destacaremos 2 fatores que contribuíam para a criminalização de juízes prevaricadores. Em primeiro lugar, tínhamos a influência da chamada escola da exegese. Em segundo lugar, a péssima reputação dos magistrados. A codificação, como observado em seu tempo por Geni, em poucos anos inutilizava todas as leis, costumes, tradições e precedentes. O material normativo que sobreviveria deveria rejuvenescer-se em fórmulas legislativas cortantes e precisas. Uma transformação metodológica jurídica na superfície de profunda transformação econômica estava em curso. O diretor da Faculdade de Direito de Paris recomendava, nessa ocasião, que se evitassem as falsas fontes do direito, tais como precedentes, usos não consagrados em lei, a equidade, a ideia de utilidade geral, pois elas poderiam perturbar a única fonte legítima da decisão jurídica, que seria a vontade do legislador. O eco dessas propostas repercutiria intensamente entre nós. Na segunda metade do século XIX, o conselheiro Ribas, um dos mais prestigiosos civilistas brasileiros, tratava de advertir que o intérprete não pode modificar de modo algum o pensamento do legislador e deve limitar-se a compreendê-lo tal como ele existiu na mente que o engendrou. Interpretar era quase como prescrutar os desígnios de Deus. Perante um desígnio cortante e preciso, como certamente seria aquele provindo do legislador omnisciente, a interpretação se metamorfoseia em obediência. A significação econômica e política desse movimento era evidente. A burguesia ascensional trocava o carrascal normativo de direitos concorrentes, o direito comum, romano e canônico, o direito real, o ius mercatorum, direitos senhoriais e direitos municipais, pela segurança de um só e único, o direito contido no Código. Na colônia, aqui no Brasil, na colônia que está se convertendo em império, a elaboração, quanto antes, de um Código Civil e Criminal foi elevada à garantia individual pela Constituição de 1824, no inciso 18 do artigo 179. Nessa conjuntura, o juiz só podia mesmo ser a boca da lei, e a pior coisa que a boca da lei pode fazer é negá-la. Os mesmos parlamentares que, em 1828, lastimavam a confusão de nossas leis atuais, observavam preocupados o assinte dos magistrados, como o deputado Lino Coutinho, na sessão de 14 de maio. Mal remunerada, inteiramente submissa ao governo, pouco ilustrada, desprovida de garantias e, historicamente, mal acostumada a participar dos despojos materiais dos condenados, a magistratura era muito mal vista. Numa representação dirigida, em 1823, à Assembleia, pelo patriarca da independência, por José Bonifácio, ele lamentava que se atribuísse o nome de magistrados a almas, pela maior parte, venais, que só impunham a vara da justiça para oprimir desgraçados que não podem satisfazer a sua cobiça ou melhorar a sua sorte. Naquela mesma sessão, de 14 de maio de 1828, o deputado Holanda Cavalcante expôs sua opinião de que uma das principais causas da prevaricação dos magistrados é a falta de publicidade de seus atos. E o deputado Costa Aguiar fez constar a existência de magistrados indignos de tão alto emprego. Nesses debates parlamentares, havia referências a sentenças injustas, anotei aqui 2 deputados, e a sentenças dadas contra a lei expressa.
Portanto, os insumos discursivos para a criminalização dos juízes prevaricadores estavam à disposição do legislador nas duas vias, da injustiça e da ilegalidade. Nosso problema é que a palavra prevaricação já se afastara de sua estrita denotação romana. Os prevaricadores já não se limitavam a entregar a causa ao adversário, passando da parte autora à ré, como os definira Ulpiano. A palavra prevaricação, num movimento similar à sua correspondente francesa, a forfaiture, passara a designar genericamente todos os ócios, vícios e abusos da magistratura. No projeto de Constituição de Antônio Carlos, que a Constituinte não chegou a debater integralmente, por ter sido dissolvida pelo imperador, dava-se ação popular contra os juízes por suborno, peita, é corrupção, ou conluio, no artigo 194. Mas, por qualquer outra prevaricação punível, a acusação se restringiria à parte interessada. Ou seja, a prevaricação era o gênero dos quais a corrupção, o suborno, o favorecimento eram as espécies. Isso vai ser observado por Bernardo Pereira de Vasconcelos no seu projeto. Isso vai chegar ao Código Imperial, só que, para o positivismo da exegese, violar a literalidade da lei era mais sacrílego do que praticar uma injustiça que encontrasse algum respaldo nela. Na revisão da qual nasceria o Código Penal de 1890, renunciou-se a um tipo legal autônomo de juízes que havia no Código de 30, que passou a ocupar o primeiro inciso dos agora 17, que compendiavam as condutas de prevaricação, todas, contudo, caracterizadas pela nota comum de serem cometidas por afeição, ódio, contemplação ou interesse pessoal. Artigo 207 do Código Penal de 1890. Curiosamente, o patrocínio infiel, a origem romana da prevaricatio, retornou então ao campo da prevaricação, no artigo 209, do qual se despediria definitivamente em 1940, sob inspiração italiana. Como sabemos, o Código Rocco foi o modelo do nosso Código 40. O nosso Código, então, abandonou o modelo casuístico em favor de uma fórmula sintética entre os crimes dos funcionários públicos contra a administração em geral, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Nosso artigo 319. Esta é a nossa prevaricação dos juízes, que integram a classe dos funcionários ou servidores públicos. Recentemente, uma modalidade especial foi introduzida entre os crimes de abuso de autoridade. Nos direitos de linhagem ibérica, em tema de prevaricação judicial, palpita a antiga tradição germânica da querela contra o juiz, que foi a origem dos recursos nessa família, na família germânica, presente em disposições do fuero rusgo. Suas penas talionais para condenações criminais artificiosas permaneceram em nossas leis até o século XX. No nosso Código de 1890, no artigo 207, parágrafo 1º. Raul Zaffaroni e Nadia Spina, depois de recuperar meticulosamente o percurso da legiferação argentina sobre o assunto, desde Terredor, constrói um amplo mosaico das fórmulas típicas adotadas em nossa família jurídica, com especial relevo para a recepção colonizante. Segue-se a reconstrução dogmática do crime de prevaricação judicial, cuja alta qualidade é desnecessário realçar. Tipicidade objetiva, sistemática e conglobante, e tipicidade subjetiva, questões de tentativa e de concurso de pessoas, situações especiais de justificação e exculpação, tudo é versado com ampla informação e coerência metodológica e, neste momento, um discurso precioso, magistral, do professor Sérgio Moça, trabalhou essas questões. O estudo de outras modalidades da prevaricação e de alguns problemas, concurso de crimes, prescrição, encerra o volume. Entre as tantas confluências doutrinárias suscitadas pela coexistência dos tipos legais argentino e brasileiro, detenho-me sobre o elemento comum de que tanto as resoluções que serão ditadas, quanto os atos de ofício que serão praticados, devem obrigatoriamente ser contrárias à lei expressa ou dirigir-se contra a disposição expressa de lei. Menos otimista quanto ao saber jurídico dos juízes, o legislador argentino determina que a lei desafiada tenha sido invocada pelas partes,
ou pelo próprio magistrado, neutralizando, assim, a escusa da ignorância. Segundo os autores, com apoio em Creus e Nunes, a palavra lei não deve aí ser reduzida à lei formal emanada do Congresso da Nação. No Brasil, a doutrina crê que a palavra lei deve ser estritamente interpretada como ato legislativo emanado do poder competente, de acordo com o processo legislativo constitucional. César Bittencourt. Excluindo, portanto, do âmbito de lesão do tipo legal a contrariedade à portaria, regulamento, medida provisória, etc. Assim, no direito brasileiro, a tipicidade objetiva da prevaricação judicial, na modalidade comissiva, que é a única que exige ato de ofício contra legem, requer tenha sido confrontada uma lei produzida segundo o processo constitucional ou pelo Congresso Nacional, ou por uma Assembleia Legislativa Estadual, ou por uma Câmara de Vereadores Municipal. Parece ter origem jurisprudencial a bem fundada opinião de que a inconstitucionalidade da lei contrariada cancela a tipicidade objetiva da prevaricação comissiva. É necessário que antes se defina a própria legitimidade da norma, diz uma decisão brasileira. E realmente, quando o juiz, ainda que animado pelos mais mesquinhos sentimentos e sem perceber sua inconstitucionalidade, contravém uma lei inconstitucional, ele está, ainda que involuntariamente, a serviço da Constituição e da ordem jurídica que pensava estar desafiando. Não teremos aí um delito imaginário? O caso exprime o reverso daquele no qual o juiz, bem distante da intenção de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, e, ao contrário, movido pelo senso de cumprimento do dever, inadvertidamente tenha contrariado disposição legal. Os autores frisam ainda que, quando existem diversas interpretações possíveis de uma lei, não há prevaricação em aplicar uma delas. Invocando opiniões concordantes de Matos Acunha, Ramírez Guzmán e Bom Padre. Tradicionalmente, a doutrina brasileira trata tal questão observando a clareza do texto legal. Hungria afirmava que, por disposição expressa de lei, se entende a escoimada de qualquer dúvida ou obscuridade. Para Magalhães, Noronha, o dispositivo que não oferece dúvidas ou ambages. Para Fragoso, requer-se texto evidente e taxativo. A solução é a mesma, ainda que os olhares privilegiem, na Argentina, a possibilidade hermenêutica de mais de uma interpretação, que pressupõe um texto legal minimamente flexível, e no Brasil, a rigidez semântica da lei, que impediria interpretações divergentes. E é curioso observar como essa dinâmica, constatar que o juiz utilizou uma interpretação possível da lei contrariada, como esta dinâmica recorda o probabilismo jesuítico seiscentista, segundo o qual, numa situação de incerteza moral, poderia o sujeito seguir uma das opiniões disponíveis, desde que provinda de um teólogo reconhecido. Houve o caso no Brasil, em 1896, um juiz gaúcho declarou a inconstitucionalidade de uma lei estadual que havia alterado características essenciais do júri, foi condenado por abuso de autoridade e Rui Barbosa deu um parecer erudito no qual ele cunhou a expressão crime de hermenêutica para caracterizar a criminalização do juiz e ele foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Um teólogo muito reconhecido estabelecera a probabilidade que legitimava sua opção. Bons livros geram resenhas longas e esta já passou de todos os limites. Eu escrevi. Muitos outros pontos levantados pelos autores mereceriam algum comentário. Enquanto a estrutura típica argentina não abrange decisões de mero trâmite, não se extrai de nosso tipo legal a mesma restrição e despachos ordinatórios podem perfeitamente, presentes os demais requisitos típicos, configurar prevaricação contra legem. A questão dos motivos de que se ocupam os autores, a partir da página 45, por si só nos levaria longe. A cada dia, estou mais convencido de que, se os motivos podem livremente intervir na aplicação da pena em sentido mitigador, como minorante ou atenuante, o princípio da autonomia moral da pessoa, solidamente enraizado na Constituição da República, não consente sejam eles empregados em sentido exacerbador, como majorante ou agravante. Esse debate, contudo, nos levaria longe
E temos agora que agradecer a Raul Zaffaroni e a Nádia Espina pelo esmerado trabalho através do qual contribuem generosamente para equacionar os problemas da prevaricação judicial. Parabéns aos autores. Muito obrigado. Muchísimas gracias. Y bueno, a continuación vamos a escuchar al doctor Alejandro Slokar. Buenas tardes. Muchas gracias. Como se impone, gratitud en primer término. Para mí es una enorme distinción la de poder participar junto a los insignes juristas Sergio Mocha y Nilo Batista en esta sesión internacional en modo de pandemia del nuevo libro de mi tan querido como admirado Raúl, que en su activo y prolífico magisterio incrementa de parte de todos nosotros para con él una deuda a esta altura infinita, diría, por sus enseñanzas. Y a través de su generosidad en esta ocasión, acompañado por la inquietud intelectual y académica de Nadia Espina, quien me merece tanto respeto como cariño. Vayan entonces mis felicitaciones y también esta celebración. Creo que no puedo ni debo agregar mucho más de lo que explicaron los maestros extranjeros. Diría así que el libro ya lo vale en rigor por las 3 primeras páginas, desde mi punto de vista. Quiero decir, la dedicatoria, el epígrafe y el estudio de la etimología de la prevaricación. El libro evoca la querida memoria del inolvidable Julio Mayer, que siempre es bueno recordar como nuestro maestro en el orden penal adjetivo. Luego en el epígrafe recuerda a un patriota, pero a un patriota de la patria grande, de la emancipación, que fue Bernardo de Monteagudo, y esa dialéctica que supo enseñar a través de esa cita entre la condición colonial de nuestros países y el desempeño de los jueces. Me parece tanto más interesantes en el tránsito de este tiempo, el siglo XXI, en el contexto del poder actual, frente a formas de tardo colonialismo propias de un fascismo financiero, como se enuncia siempre, que mina la capacidad de los estados, por cierto también el del Poder Judicial, e impide el derecho humano al desarrollo. El libro, decía, principia por la etimología de prevaricar, en boca de la célebre escuela toscana, andar torcido de Carrara, que remonta al varicocele de su maestro Carmignani, dato que bien denota la condición patriarcal de la justicia, hasta la raíz indoeuropea, ver, lo que se dobla, que bien puede salir al rescate del testamento político del primer partido popular de nuestra Argentina. El libro no se trata de una obra criminológica, de teoría, ni de historia penal, ni de parte general, por cierto, sino de parte especial. Y no de cualquier delito de la parte especial, sino que tematiza un delito de Estado, o sea, un crimen específico de los jueces, el dictado intencional de una decisión judicial ilegal. O sea, si me permiten, el delito de los delitos, que se comete cuando, entre otras cosas, un magistrado decide sobre delitos. Por eso creo que se trata de un delito de significación muy especial,
Se trata de aquellos que en lugar de decidir, insisto, aún acerca de un delito como hipótesis, lo cometen desde la especificidad de su función. En ese sentido, creo que hay que destacar la oportunidad de la aparición de la obra frente a la situación desdorosa, diría, de sectores del Poder Judicial, ante una inédita crisis contemporánea por el quiebre de la ética de la judicatura y la violación del Estado de Derecho. A nadie se le escapa que al amparo de la selectividad estructural de todo sistema penal, actualmente en nuestra región se denuncia una instrumentación judicial mediante el auxilio mediático, poder salvaje, como lo define Luigi Ferraioli, para la arbitraria persecución de algunos, no todos, líderes políticos disidentes y también burguesías nacionales, bajo la caracterización de lo que se denomina lawfare, guerra jurídica, expresión que lamentablemente no comparto. O sea, no lo hago porque siempre es bueno, creo, evocar la prédica antitética de Alberdi, para quien la guerra nunca fue derecho, sino antes bien un crimen. Esto no tiene nada de jurídico, es delito. Por ello, y desde siempre, creo que nunca está de más evocar toda la crítica que la Ilustración realizó contra el despotismo y la arbitrariedad judicial, que debería prevenirse a través de la vinculación a la ley. El apartado 4, en interpretación de la obra de Beccaria, o las páginas de Voltaire acerca del precio de la justicia. Esa creo que es la genuina genealogía de esta tradición. Y el texto, tal como se dijo, creo que opera como un semáforo de detección estrictamente técnico-jurídico-penal de las amenazas judiciales, o sea, producidas por jueces o virtuales instigadores a la legalidad, luego al Estado de Derecho. Me voy a centrar brevemente en algunos puntuales aspectos, porque la obra tiene una profunda reflexión analítica que también nos desafía a un entrenamiento de la parte general para la explicación académica, desde los delitos de los poderosos y no necesariamente siempre el delito del miserable. El tipo penal aquí analizado, el artículo 269 y el 270 del Código Penal, que hoy cumple 99 años de su promulgación por Hipólito Yrigoyen, viene a derivarse, se dice, o permite la derivación de una norma vinculada a la afectación de la administración pública por actos de infidelidad de quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia con rectitud y con honestidad. Voy a recuperar las palabras de otro inolvidable colega, Leandro Despuig, que mientras fue relator especial de las Naciones Unidas, llegó a decir que la falta de confianza en la justicia es el principal veneno para la democracia. Como se dijo, el modelo de legislación en la Argentina sigue la tradición española mediante la construcción de un tipo especial propio, el magistrado, dada la especial calificación de la gente. En el texto aparecen las variantes del prevaricato iuris y el prevaricato facti. Cierto, no cualquier cosa puede ser prevaricato, por más que no nos guste. Pero no lo es menos que hay hipótesis que no pueden dejar de serlo. Y sugiero la lectura de un catálogo de actualidad en la clasificación de las páginas
85 y 86 del texto, en esa tipología casi casuística, tal como se dijo, que elaboran finamente los autores. Yo creo que el aporte principal es el desarrollo de un recorte garantista desde el plano de la imputación objetiva, para no caer necesariamente en el correctivo del dolo, bien propio del subjetivismo tradicional, en el análisis de esta infracción en la Argentina, propio de la escuela de Sebastián Soler. Siempre Zaffaroni nos explica que puedo tomar de la biblioteca el sector derecho de los anaqueles o el sector izquierdo. La cuestión es cuando la biblioteca, si acaso no es un decorado, un fondo de pantalla bien propio de estos tiempos, se nos cae encima. Y ahí nace el desarrollo puntual de tratar de no frenar la innovación en el texto y la sugerencia interpretativa hermenéutica frente a algunas hipótesis. Se pregunta a los autores, ¿qué hacer frente a esperpentos jurídicos? Rarezas que no tienen ningún arraigo. Cierto que dan por resultado una tipicidad objetiva, pero en el posterior análisis del ámbito subjetivo, la voluntad de innovar la doctrina eliminaría el dolo, puesto que el juez será objetivamente un doctrinario frustrado, pero no podrá ser considerado un prevaricador. Soler enseñaba desde siempre en la Argentina que el prevaricato consiste en hacer pasar como derecho algo que positivamente se sabe que no lo es. El torcimiento doloso de la ley. Sabemos de otras formulaciones que con arraigo en el fuero juzgo introducen el prevaricato culposo o negligente. Tal la regla del apartado 447 del Código Penal vigente en España de 1995, que sanciona la imprudencia grave, la ignorancia inexcusable de un juez al tiempo de dictar una resolución injusta. Esa iniciativa fue recogida en nuestro país últimamente por un anteproyecto en el año 2006. Creo que la deriva en términos de criminalización para nuestro país en los tiempos que corren podría haber sido infinita. Claro está, siempre sin dejar de considerar la cifra negra que es propia de este tipo de delitos. La obra sí, en cambio, lo que postula es una forma culposa en el supuesto del 270 de la prisión preventiva ilegal. Creo que voy a concluir ya sin más. Hay múltiples cuestiones, se me ocurren, que traducen ulterioridades en esta interpretación general de la prevaricación de jueces. Desde el orden funcionarial, ya como se dijo, la destitución, desde el orden procesal estricto, el recurso de revisión. Pero no quiero dejar de considerar una que es la del plano internacional, o sea, la responsabilidad del Estado, que siempre, siempre es indispensable prevenir. Creo que el libro en ese sentido es una apelación o un llamado a todos nosotros. Nos mueve a razones científicas, jurídicas, pero también éticas, también políticas, en favor de la necesaria, diría, hasta urgente, refundación de la legalidad judicial y la protección del Estado de Derecho en la Argentina y en muchos países de la región. Las palabras finales quiero dedicarlas al juez prevaricador, el responsable del delito, el sujeto responsable. Tomo de boca de Montesquieu lo que alguna vez dijo: los más desgraciados no son los que sufren las injusticias, sino los que las cometen. En definitiva, como el propio iluminismo de Montesquieu enseñaba, del poder siempre hay que esperar un eventual abuso,
que es preciso, como tarea jurídica, neutralizar, haciendo del derecho en general y del derecho penal en particular un verdadero sistema de garantías. Gracias y felicitaciones a todos. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesantes todas las presentaciones, fue realmente un placer escucharlos. Les agradecemos a todos los aquí presentes y a quienes están también conectados en Facebook. Y bueno, ahora le voy a dar la intervención a la autora del libro Prevaricato de los jueces, Nadia Espina, la escuchamos. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Mis palabras en esta oportunidad solo serán de agradecimiento, en primer lugar, a los queridos maestros y distinguidos profesores que nos acompañan hoy en esta presentación. Sergio Mocha, un gran y querido maestro, también en el caso de Nilo Batista y Alejandro Slokar, también mi titular de cátedra. También a las magistrados y los magistrados que están aquí presentes, profesores titulares y adjuntos de Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, a los compañeros y compañeras de cátedra, colaboradores, alumnos, alumnas, amigos y amigas, y también a mi familia que está presente en el Zoom. Tampoco puedo dejar de mencionar el inmenso honor de acompañar a nuestro maestro Raúl Zaffaroni en esta publicación. La verdad es que nunca imaginé poder hacerlo y eso habla también de su enorme generosidad. Así que Raúl, tenés la palabra para el cierre de la presentación y para compartir un poco lo que quieras decir de Prevaricato de los jueces sobre este libro. El aparato no lo podía sacar. Bueno, normalmente cuando se presenta un libro de uno, lo que sucede es que uno reúne amigos que dicen estas cosas, ¿no? De modo que muchísimas gracias Sergio, muchísimas gracias Nilo, muchísimas gracias Ale. Francamente, bueno, se han dicho una cantidad de cosas, y muchísimas gracias a todos los que con paciencia nos siguen en esta presentación, y muchas gracias también a la editorial Ediar, que una vez más corre el riesgo de sufrir algún quebranto económico al publicar algunos libros de uno. Bueno, no me queda nada por decir, más que manifestar este agradecimiento a todos. La idea de este libro, debo confesar que hay cosas, muy pocas veces he afrontado temas de parte especial. Porque aprendí en los lejanos años en que estudiaba en México que los temas de parte especial, si uno no trata la parte especial como un exégesis o como un análisis exegético, histórico, y ahí se queda, es sumamente complicado. Uno hace una teoría del delito, pero no es una teoría del homicidio, que a veces parece que se hace una teoría del delito que es una teoría del homicidio, sino que es una teoría del delito que hay que irla aplicando a cada delito en particular, donde prácticamente es donde se prueba cómo funciona la teoría del delito. Esto es una labor artesanal enorme. Aprendí lo que intentaba hacer mi maestro mexicano en aquellos años, Celestino Porte Petit, con el análisis de los tipos del homicidio, etc. Me di cuenta de la enormidad y de que excede, en realidad una teoría, una parte especial bien hecha excede el trabajo individual, excede enormemente el trabajo individual. Hace unos cuantos años ya me llamó la atención y escribí un libro sobre el delito en definitiva es el delito de estafa a los incapaces, bueno, pero después en general, y el prevaricato de los jueces me llamó la atención y sobre todo junté algunas cosas que quedaron escondidas en una carpeta
Cuando en España se procesó, se separó de la función a Baltasar Garzón y me hizo llamar la figura del prevaricato, sentencia injusta, qué sé yo, todo eso. Pero bueno, pasó el episodio y eso quedó archivado en una carpeta. Y después, con este arresto domiciliario, esta prisión preventiva domiciliaria, bueno, saqué la carpeta y si no fuera por Nadia, no, la verdad que no se hubiera concretado el libro. Con la paciencia, con que me ayudó a buscar jurisprudencia, a repensar, a discutir los temas, etcétera, bibliografía, completar bibliografía, buscar desde este aislamiento domiciliario libros, etcétera, y discutir concretamente los problemas, el libro no hubiera salido. Ale en un momento dado se refiere a la dedicatoria. Sí, efectivamente, mientras estábamos escribiendo el libro, se nos fue Julio. Y la verdad que, y ahí vinculo con un tema que trató Sergio, el de la tentativa. En un momento dado tuvimos con nadie bueno, pero puede haber tentativa acabada acá o no. Y todo depende desde qué momento hay una decisión judicial, una sentencia. Entonces yo llamé por teléfono a Julio. Julio, ¿cuándo hay sentencia? ¿Cuando se firma o cuando se registra en el libro, cuando se protocoliza? Porque si sentencia y recién cuando se protocoliza, entonces sí puede haber una tentativa acabada. Bueno, no sé, me quedó ahí la cosa y a los pocos días el pobre Julio se nos fue, sorpresivamente. De modo que, bueno, ese homenaje está vinculado a, yo no sé, hay gente que se muere sin permiso. Julio es uno de esos que tenía que tener permiso para morirse, porque lo necesitamos mucho y lo vamos a seguir necesitando. La figura en sí, sí, tiene razón de alguna manera Alejandro. Creo que nos llama la atención en este momento y creo que quisimos que fuese oportuno el libro, justamente por lo que estamos viviendo en toda la región, por el llamado ahora lawfare, que no es más que la persecución política de opositores a través de la manipulación de un sector de la justicia con monopolios mediáticos y, bueno, espías y algún policía corrupto y todas esas cosas, pero y no entro a la discusión sobre si lawfare está bien traducido, mal traducido, si es correcto o incorrecto, pero lo cierto que sí hay múltiples conductas de prevaricato que configuran lawfare. Pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado, y eso fue otra de las cosas que me llamó la atención, porque en todo esto hay corsi ricorsi. Cuidado con este tipo penal. Cuidado porque, como decía Sergio, evidentemente sí, es un tipo que se las trae. Se las trae respecto de la precisión, se las trae respecto de la legalidad. Es complicado. Nuestro tipo penal, por suerte, se refiere a la ley expresa. La ley expresa, eso lo tomamos, se lo copiamos en hilo al código del imperio. Pero a su vez descubrí que el código del imperio se lo había copiado al proyecto de Vidaurre, de Perú. Creí que venía de Austria, me puse a buscar el código de Austria de la época, no había nada. ¿De dónde viene esto? Pum, de repente, de casualidad, lo encontré en el proyecto Vidaurre del Perú, 2 años antes del código del imperio. Bueno, sí, realmente la preocupación es que en un movimiento contrario a esta desgracia que estamos viviendo en el continente, se llegue a producir un uso abusivo de este tipo penal. Porque estar a la letra del tipo así, simple y sencillamente, bueno,
llevo 40 años de juez y no sé cuántos prevaricatos habría cometido realmente. No, evidentemente este tipo requiere no cualquier sentencia que sea parte de la ley, etcétera. Cuidado, porque toda sentencia revisable o revocable en consecuencia potencialmente sería un prevaricato, y eso es aberrante. De modo que lo que hemos buscado es tratar de acotar el tipo, tratar de hacer un trabajo dogmático para acotar el tipo, acotar el ámbito prohibitivo del tipo, primero por el lado del tipo objetivo y después por el lado de la tipicidad subjetiva, por supuesto. En fin, ese ha sido el objetivo. No sé si lo hemos logrado. Es cierto que el tipo penal tiene una pena muy baja, ínfima, pero el efecto para cualquier juez es altísimamente estigmatizante, más que la pena concreta que se pueda imponer. De modo que es un tipo que hay que manejarlo con tremendo cuidado. Sobre todo, lo que decía es ante el peligro de que en este corsi ricorsi no haya un contramovimiento que se valga de este tipo para aplicarlo en una forma indiscriminada y en una forma demencial. De modo que el objetivo ha sido acotar el alcance prohibitivo del tipo. No sé si lo hemos logrado. Sí, evidentemente, como decía Sergio, es un tipo pluriofensivo, sobre todo muy claramente pluriofensivo en la figura calificada. La figura simple, bueno, ahí es discutible. En realidad, creo que todo delito, toda conducta típica es materialmente, realmente, en el plano de la realidad es pluriofensiva. Pero lo que interesa es jurídicamente cuál es el bien jurídico que se requiere que esté afectado. Después, qué sé yo, un hurto no sabemos todos los bienes jurídicos que aparte de la propiedad pueden estar afectando. Si me sacan una computadora, me pueden estar afectando el trabajo que tenía en la computadora, etcétera. Todo eso es, fácticamente, siempre es pluriofensivo. Pero lo que interesa jurídicamente es eso y cuál es el bien jurídico que debe estar afectado. Como todos saben, yo no hablo de bien jurídico tutelado porque creo que el derecho penal no tutela bienes jurídicos. Creo que los bienes jurídicos los recibe tutelados, si no ya no son bienes jurídicos. No es constitutivo, es sancionador en ese sentido. Bueno, podríamos seguir charlando sobre una serie de detalles de esto. Yo les agradezco infinitamente la enorme bondad y la enorme generosidad de todos los adjetivos que han dejado caer a lo largo de estas horas, de estos minutos. Naturalmente, bueno, estos son, como todos sabrán, esto traiciona aquel principio aristotélico de que la amistad no tenía que traicionar a la verdad. Acá resulta que la amistad traiciona a la verdad con todos estos objetivos. Se los agradezco muchísimo. Les debo una visita, les debo el asado acá. Bueno, qué sé yo, me debe aquel